bem? Então, a gente vai dar o prosseguimento aos nossos estudos sobre cartografia, que é o que a gente tem visto, né? Na última aula a gente aprendeu sobre as projeções cartográficas e hoje a gente vai entender um pouquinho sobre os fusos horários. Essa matéria está na página 45 do livro didático de vocês. Então, o primeiro questionamento é o que são fusos horários. E a gente volta na tarefa que vocês tinham feito para mim na aula anterior. Nessa tarefa, eu pedi para vocês relacionarem o movimento de rotação à formação dos fusos horários. Então, a gente tem que pensar como que a Terra realiza esse movimento e por que a partir desse movimento a gente tem uma distribuição de horas que foi organizada para a gente poder ter um melhor deslocamento entre as áreas, uma melhor relação entre as questões políticas e econômicas dos espaços, certo? Então, como que isso foi definido? Isso foi definido a partir da análise dos meridianos e da distância dos meridianos de 15 graus. Aí a gente pergunta, por que 15 graus, né? Por que a cada uma hora de fuso eu tenho 15 graus? E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Para isso, a primeira coisa é pensar sobre o formato geóide da Terra e sobre o movimento de rotação que a Terra realiza. Esse movimento ele sempre acontece no posicionamento de oeste para leste. Dessa maneira, a parte leste da Terra sempre vai ser iluminada primeiro, enquanto a parte oeste ficará na penumbra. À medida que a Terra se movimenta, ora uma parte está iluminada e ora outra parte está na penumbra. É como se eu fosse a Terra, no meu próprio eixo de inclinação, eu realizasse o movimento de rotação. Nesse movimento, imagine que o Sol está incidindo nessa parte do meu corpo. Enquanto incide desse lado, não tem como ele estar incidindo dessa maneira. À medida que eu me desloco, outras partes ficarão sendo iluminadas. Consequentemente, é o que acontece com a Terra. Ela gira em torno do próprio eixo e a incidência solar se dá de maneira diferente. Observando essa incidência, o que se constatou? A Terra, de leste até oeste, a gente viu que a dimensão dela é de 360 graus, certo? Quanto tempo a Terra demora para dar uma volta completa no entorno do seu eixo? Aproximadamente 23 horas, 56 minutos e alguns segundos. Isso foi padronizado pelo Sistema Internacional em 24 horas. Então, é como se a volta completa dos 360 graus demorasse 24 horas. Ou seja, se eu pego esses 360 graus, que é a dimensão que a Terra tem no entorno do próprio eixo, e divido por 24, eu acho 15 graus. O que isso significa, primeiro ano? Que a cada 15 graus a gente tem uma hora. É como se no deslocamento da Terra, quando ela fizesse isso aqui, ela estivesse andando 15 graus e gastado uma hora para fazer isso. Mais isso daqui, mais 15 graus e mais uma hora. Então, cada faixa de fuso horário tem uma hora, porque é o tempo que a Terra demora para percorrer os 15 graus. Dessa maneira, ficou instituído essa distribuição de fusos. A gente tem duas distribuições. A hora do fuso, que é a hora de cada meridiano a cada 15 graus, e a hora legal, que é distribuída de acordo com essas faixas de cores. Por quê? Porque um mesmo local não poderia ter dois horários diferentes. Esses locais, se eu tenho uma mesma cidade, eu preciso de ter uma padronização comum desse horário, porque senão a organização daquele espaço ia ficar muito confusa. Imagina se o bar tem uma faixa de meridiano, duas faixas de meridiano cortando a cidade. Da esquina da morte para baixo fosse um horário e da esquina da morte para cima fosse outro horário. A organização do nosso município ia ficar muito complicada. Então, em função disso, foi preciso padronizar, criando as chamadas horas legais. Eu vou dar um exemplo para vocês, prático, que eu acho que fica mais fácil. Aqui eu tenho, a cidade de Crato está localizada no fuso 45 oeste. Então, tá aqui a cidade de Crato. Sendo assim, em quantas horas a cidade de Crato está atrasada em relação ao meridiano de Greenwich? Greenwich nós sabemos que é 0 graus. Então, na verdade, eu tenho de 0 a 180 para leste e de 0 a 180 para
oeste, na sua totalidade, certo? O exercício me deu a localização dele de 45 graus a oeste. Nós vimos que, de acordo com o movimento de rotação, para leste aumenta as horas e para oeste diminui essas horas. Dessa maneira, a gente tem que pensar que, em relação a Greenwich, eu tenho 3 fusos diferentes até chegar na cidade de Crato, que é uma cidade do Ceará. Ou seja, se for meio-dia em Greenwich, eu tenho 3 horas a menos, certo? No município de Crato, porque ele está a oeste de Greenwich. Então, se eu tenho 3 fusos de diferença, a resposta do meu exercício são menos 3 horas. Ok, pessoal? Isso é um exemplo. O outro exemplo é esse daqui, que depois, quando vocês tiverem o acesso à atividade, vocês vão ver os detalhes que existem ali. Em cada um desses detalhes, a gente tem localização, que nos foi dada, mas não tem um mapa. Então, se eu não tenho um mapa, eu tenho que criar uma estratégia de encontrar esses fusos horários de acordo com a disponibilidade que o exercício trouxe. Nesse caso, ele traz pra gente, por exemplo, a cidade de Pequim a 116 graus. E a gente aprendeu que, na verdade, as faixas de fuso estão de 15 em 15 graus. Então, aqui nós vamos considerar o fuso mais próximo, que é o fuso de 120 graus. Enquanto no município de Londrina, essa faixa está no entorno de 51. Nós vamos considerar o fuso mais próximo, que vai ser 45. E aí, olha como é que fica interessante a gente resolver o exercício. Eu distribuo essas faixas de fuso horário a partir de 0 graus de 15 em 15 para leste e de 15 em 15 para oeste. Lembrando que o exercício já me trouxe a localização de Pequim, aproximadamente a 120 graus. Ou seja, em Pequim, quando forem a 120 graus, são 4h30 da tarde. Lá eles estão reunidos numa ideia de multinacional para poder combinar a inauguração dessa multinacional de Pequim em Londrina, aqui no Brasil, no Paraná. Eles querem saber, o exercício me pede primeiro, que horas serão em Londrina quando estiver acontecendo essa reunião em Pequim. Então, o que é necessário fazer? Identificar primeiro Pequim e o seu fuso, identificar Londrina e seu fuso. Aí a gente vê quantas horas de diferença tem entre um lugar e outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 horas de diferença. Então, Pequim está de Londrina a 11 fusos horários. Ou seja, eu preciso de identificar em que posição. E Londrina está a oeste. Então, na verdade, Londrina tem menos 11 horas em relação a Pequim. Quando eu diminuo 4h30, 16h30 de menos 11 horas, eu encontro 5h30. Ou seja, eu tenho ali uma ideia exata do qual era o horário de Londrina no momento em que estava tendo a reunião de Pequim. Só que o exercício me diz que, na verdade, Londrina vai ficar sabendo que vai receber essa multinacional 2 horas depois que aconteceu a reunião. Ou seja, eu tenho que somar as 5 horas e 30 minutos que eu encontrei, que é o horário exato da reunião, mais as 2 horas. Lá em Londrina, eles vão ficar sabendo que essa multinacional será instalada às 7h30 da manhã. Esse é um dos exemplos, e eu disponibilizei para vocês no slide como que ela pode ser feita através da contagem de fuso. Depois vocês vão analisar isso e a gente tira as dúvidas. Mas eu gosto de trazer essa regrinha numerada porque através dela vocês podem resolver qualquer exercício. Lembrando que sempre tem que colocar de 15 em 15 graus, certo? Outra situação que a gente pode analisar é a questão dos fusos brasileiros. O Brasil é muito extenso de leste a oeste. Por isso, a distribuição não é igualitária e a gente tem 4 fusos horários diferentes. Vejam aqui, a gente tem o primeiro fuso horário, que é o fuso de Fernando de Noronha, que vai ficar a menos 2 horas do meridiano de Greenwich. A gente tem o segundo fuso horário, que está a menos 3 horas de Greenwich.
um terceiro fuso horário que está a menos 4 horas de Greenwich e um quinto fuso horário que pega o estado do Acre, um pedacinho do Amazonas que fica a menos 5 horas de Greenwich. Se vai para leste aumenta, se vai para oeste diminui. Vamos imaginar então que o horário oficial, que é o de Brasília, seja meio-dia. Se for meio-dia em Brasília, será 13 horas em Fernando de Noronha, porque é 1 hora a mais, e será automaticamente 11 horas no Mato Grosso do Sul, que é esse grande fuso que a gente tem aqui. Então, sempre 1 hora a mais para leste e 1 hora a menos para oeste. Outra coisa que vocês têm que observar é se não está perguntando em relação a Greenwich. Se estiver perguntando em relação a Greenwich, o Brasil sempre terá horários atrasados, porque nós estamos no hemisfério ocidental. Bem, gente, basicamente essa é a explicação mais superficial que a gente tem sobre fusos horários. À medida que vocês forem praticando e exercitando, a gente vai tirando as dúvidas e vocês vão conseguindo entender um pouco melhor essa dinâmica, tá bom? Bons estudos, aproveitem essa videoaula para tirar dúvidas e me chamem quando for necessário. Um beijo!